Beleza, pessoal. Vamos nas marcações aqui no mini índice na B3 para o dia 18, quinta-feira. Tá bom, pessoal? O mercado terminou de fechar aqui. Como eu havia falado, né, que para hoje o semanal mostrava alta, o diário me mostrava alta e os 60 minutos me mostrava alta, então ele subiu mesmo, tá bom, pessoal? Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Hoje, o candle semanal está fechado, está parado, quer dizer, o mercado. Mas esse candle não fechou, porque ele é semanal, ele só vai fechar na sexta-feira, tá bom? Então, se ele é semanal, pessoal, ele já testou aqui essas máximas. Então, ele tende a fechar a semana aqui acima dessas máximas. No caso, quinta e sexta-feira. Porque ele já testou, é melhor que ele mesmo rompe. Mas se ele não romper essa semana, essas massas, vamos dizer que amanhã ele fica lateral, vem para cá para baixo assim, forma mais pavio e fecha aqui para baixo. Mas mesmo assim, na outra semana, ainda promete alta. Por quê? Porque quando um testa, o outro tem que romper. Mas pode ser que ele já testou aqui e ele mesmo ainda rompe, porque amanhã ainda é quinta, vai ter 2 dias ainda na semana. Entenderam, pessoal? Só que ele está numa regiãozinha de briga aqui, ó. Amanhã a gente deve prestar bastante atenção, que pode ter muitas brigas aqui nessa região e o mercado ficar um pouco lateral e querer tomar dinheiro da gente. Então, vamos para o diário aqui, que eu falei do semanal. Então, pessoal, o que que acontece? O diário, ele tinha fechado ontem, no caso, né? Esse vermelhinho aqui, o 178, um pouco acima desse topo aqui do 171, tá? Aí o hoje nasceu de gap de baixa, o 179, só que levemente de gap de baixa e subiu porque ele mostrava a alta. Só que eu pensava que ele nascesse de gap de baixo, mas muito embaixo, mais embaixo aqui, assim, ó. Aí ele ia ficar dentro da lateralização. Mas não foi o que ele fez. Ele nasceu levemente de gap de baixa, mas subiu. Por que que ele subiu? Porque a tendência macro para nós é alta, ainda mais alguns dias. Tá bom, pessoal? Você que está acompanhando o meu canal aí, tá maratonando os meus vídeos e acompanhando as marcações dia a dia, que eu coloco ela todas as noites, você vai ver quando eu falar que mudou agora a tendência, agora é queda, tá bom? Porque toda noite eu vou falar isso para ajudar vocês, tá certo? E ajudar principalmente o iniciante, que às vezes ele fica um pouco perdido com o mercado. Então, a gente ainda enxerga alta para amanhã, porém, uma regiãozinha de briga, tá? O mercado fechou numa regiãozinha de briga. Por quê? Ontem, né, ele estava acima desse topinho. Hoje ele nasceu gapzinho levemente de baixa, mas subiu. Porque eu terminei de falar que a macro tá de alta. Então a macro fala mais do que tudo que nós vê, que é o contexto geral, é para alta, então é para alta. Então, pessoal, aqui no diário, que vocês podem ver aqui no meu mouse, ó, o input diário, né? Então, o que acontece? Ele já testou esses tubos. Se ele já testou esses tubos aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, nessa linha amarela, amanhã, o candle de amanhã, no caso, esse candle aqui já fechou mesmo, que ele é diário, então ele abriu hoje, fechou hoje. O de amanhã, ele tem que romper isso aqui tudo. Só que, porém, não devemos esquecer que essa região ela é de briga, tá? Para ele romper aqui, ele tem que ser muito forte. Pode ser que se ele nasce de gap de baixa, aqui ele fica brigando aqui nessa lateralizaçãozinha, ou briga na parte da manhã e só vem fechar um pouquinho aqui na parte da tarde. Então, é um comentário do mercado que a gente passa para vocês, mas a gente está vendo alta ainda. Mas lá nos 5 minutos e nos 60 minutos, pessoal, a gente tem o gatilho de entrada em cada operação. A gente precisa de poucos pontos, já dá a meta da gente. Então, é só ficar focado nos 60 minutos e no 5 minutos que a gente consegue bater a meta, tá bom? Olha só, pessoal, que incrível. Vocês lembram que ontem eu falei para olharem as notícias, tá bom? Vamos dizer assim, hoje foi dia 17, de ontem eu falei para olhar as notícias hoje. Hoje é dia 17. 9 horas, teve duas notícias, 3 estrelas. Bora ver o que aconteceu.
Olha aqui, ó, da 9 horas foi esse candlezinho vermelho bem aqui, ó. Não deu muita volatilidade, não, tá bom? 9 horas, mas até que deu aí, pavio para cima e para baixo. Agora vamos ver o das 15 horas, olha, 15 horas até 15h30, tivemos três notícias, três estrelas. Das 15 até 15h30, olha o esquendo bem aqui, ó, é ele. Olha o tanto que ele subiu e voltou. Isso aqui ele deu ganho para muita gente, deu ganho para muita gente, perda para muita gente. Para baixo aqui também ele deu ganho para muita gente, perda para muita gente. Então, nesse horário aqui dessa notícia gravíssima, é só para quem entende muito do price action, que sabe que se a notícia vir, ele vai ter que obedecer à leitura, vai ter que subir. E depois, se ele voltar aqui, vai ter que cair. Porque quem entende muito do price action consegue saber isso aí, pessoal. E quem não entende muito, por esse motivo que é bom focar nas notícias. Porque quem não entende muito não entraria no mercado nesse horário das 15 aqui até as 15h30, tá bom? Como eu falei para vocês. Então, já que nós estamos aqui, vamos olhar a notícia para o dia 18, tá bom, pessoal? Dia 18 é amanhã, esse que eu estou fazendo as marcações já para o dia de amanhã. Olha, não temos notícias três estrelas para o dia 18. Então, tá, vai ser um mercadinho mais tranquilo amanhã, mais tranquilo, sem muita volatilidade assim desses pavio tão grande para cima ou para baixo, tá bom? Tá, lá no semanal, ele está numa região de briga, mas porém prometendo alta. Aqui no diário, ele está numa região de briga, porém prometendo alta. E aqui no 60, ele fechou prometendo baixa, porque esse candle aqui, ó, ele tinha obrigação de romper o anterior. Ele não rompeu, então amanhã o primeiro candle já tem obrigação de cair. Então, se ele nascer de gap de baixa aqui, ó, o mercado já pode vir fazer um testezinho, nem que seja aqui no final dessa FIBO, para voltar a subir, porque a tendência é de macro. Mas aí pode ser que um candle feche abaixo desse, para depois o outro vir negar e fazer o movimento dele para cima. Por quê? Esse aqui era para subir. Se ele não subir, o outro tem que cair. Só que se ele nascer gap de baixo aqui embaixo, pessoal, já existiu um gap vermelho aqui, ó. Um candle vermelho, um candle invisível aqui, que seria o gap negativo. Então, só dele nascer aqui para baixo, ele já rompeu a mínima anterior. Aí, se ele fechar acima, ele negou. Aí o mercado continua indo para cima, tá bom? No 60, ele fechou prometendo venda. Mas o macro, que é o semanal e o diário, tá dizendo que é compra. Então, aqueles lá falam mais alto que esse aqui. E esse aqui também, pessoal, os 60 minutos, vocês poderão perceber que temos aqui, olha, topos acima de topos, sempre, e fundos acima de fundos. Então tá dizendo que o mercado quer subir e não quer cair, tá bom, pessoal? Olha aí, ó. Só pensando nesse canal de alta aqui, ó, a gente já sabe que ele pode vir tocar nessa LTA, que é a linha tendência de alta, né? E subir. Então ele pode cair um pouquinho, que ele fechou aqui, ele pode cair um pouquinho, eu vim até nessa LTA para subir, para voltar. Nada impede ele fazer isso. Então não é porque ele nasceu o gap de baixo aqui e começa a cair um pouquinho, todo mundo vai pensar: ah, meu Deus, mas é queda, tô esperando alta e ele tá vindo para baixo. Sim, não tem problema, ele só tá fazendo testes para baixo para poder subir. Mas aí temos que ser esperto no trade para a gente poder pegar o trade, pessoal, para baixo e para cima, do jeito que ele vier, tá bom? E bora dar uma olhadinha aqui nos 5 minutos, como é que ele ficou, tá? Também tudo meio para alta aí, tá bom, pessoal? Para alta, alta, alta. Aqui ele tá nesses fundinhos aqui, ó, que ele rompeu aqui esse fundo, depois já negou e não conseguiu mais desnegar esse fundo, ó. Então ele tá mostrando que é para alta também, tá? Só que, porém, vamos lembrar sempre, ele tá nos mostrando alta, mas pode ser que ele tenha uma regiãozinha de briga, tá bom? É uma regiãozinha de briga, é o quê? Mostrar uma lateralidade, não conseguir sair rápido da lateralidade, aí antes do meio-dia o mercado ficar muito devagar, ou então ficar subindo, rompendo e negando, aí rompe para baixo, nega de novo, rompe para cima, nega de novo, e assim vai, tá bom, pessoal? Então vamos nas nossas marcações. Essas dicas aqui já foi muito bacana para todos vocês. Então, pessoal, vamos agora para as nossas marcações aqui. Já demos uma conversadinha aí, né, sobre o mercado. Eu vou marcar, pessoal, primeiro para baixo da linha do último preço. Logo de cara,
Ó, temos esse rompimento, logo de cara. Depois, temos, pessoal, por incrível que pareça, mas temos que colocar, tá? Esse outro rompimento. Ele não é nem tão forte, mas eu gosto de colocar essas linhas aí, porque o mercado pode descer, porque foi rompido esse candle e não teve teste. Foi rompido esse candle e não teve teste. Então é aonde os outros poderão vir testar. Olha aí, ó. Depois esse daqui. E depois, pessoal, essa negação continua. Não, negação não, rompimento também. Então, todas essas marcações que eu notei hoje aqui, pessoal, nos 5 minutos, na parte inferior da linha do último preço, todas essas marcações, essas linhas marcadas que chamamos de suporte, eles foram de só rompimentos. Ó, esse aqui é rompimento, esse aqui é rompimento, esse daqui é rompimento, esse daqui é rompimento. Tudo aqui foi rompimento, tá? Não teve negação e assim vai. Então, bora para cima da linha do último preço. Para baixo já tá bom. Aí, pessoal, essa negaçãozinha que a gente anotava ela todo dia aqui, ó. Aqui rompeu e negou. Aqui não vale mais que ela já desnegou, tá bom? Então, essa negação aqui não vale mais. Agora, esse aqui vale, ó. Topo, né? Rompido e negado e somente com esse teste aqui agora. Então, ela tá valendo. Bora dar uma olhadinha mais para cá. Olha aqui, pessoal. Esse aqui, ó, é fundinho que falta teste, tá? Dois fundinhos que falta teste. E depois, finalmente, esse gatilho bem longe desse fundinho aqui para cá é um buracão aí, ó. Tá bom, pessoal? Só até aí também já tá bom demais. Vamos olhar quantos pontos tem até lá, né? Ó, 2.170 pontos. Tá ótimo. Então vamos para os 60 minutos. Olha aí, pessoal, o que que eu vejo aqui nos 60 minutos? Vou passar para vocês. Aqui, pessoal, é um topo rompido que foi testado duas vezes. Aqui mais embaixo, esse gatilhozinho. Aí aqui, esse topo rompido aqui já está marcado pela amarela, já está de boa. Aí aqui, pessoal, tem o gatilho do candle 1. Vamos ver mais. Aqui logo mais embaixo temos essa negação. Teve um rompimento pelo candle 1, rompeu o candle 10 aqui para baixo, e o candle 2 veio e negou. Negação. Aí aqui também temos essa negação do 4. Depois temos esse gatilho, o fechamentozinho de gap. Depois podemos ter essa negaçãozinha aqui também, que o candle 10 rompeu o candle 9 e o gap do dia seguinte negou. Tá pertinho da diário, da linha do diário, mais vale. E aqui, ó, rompimento. E aqui no 10 rompimento. Aqui no 5 aqui na parte de baixo, é uma negação. E aqui, ó, pessoal, gatilho. Olha, e aqui mais embaixo, negação. Deu muito pertinho do outro aí, mas é a vida. E aqui, esse gatilhozinho aqui do 10 finalizou. Fechamos a linha, as linhas amarela aí para baixo. Agora, vamos ver as linhas amarela para cima. Aqui, pessoal, para cima da linha do último preço, nós temos aqui gatilho, candle 9. Depois, pessoal, nós podemos colocar aqui esse fundo rompido, que falta algum testezinho lá. Depois, o gatilhozinho do candle 10. Depois, esse topozinho rompido, negado com um teste, que deu rente com esse gatilhozinho aí, ó. Vamos deixar no extremo, que é o gatilho. Aí depois, máxima que ninguém rompe, falta vir testar. Depois, rompimento com negação, é uma negação que ninguém veio testar. Finalizamos as linhas amarelas. Tá aí, pessoal. Finalizamos as nossas marcações. Vamos colocar aqui o diário. Já falamos das notícias, tá bom? Que amanhã o mercado não vai ter muita volatilidade, não vai ter muito pavio, assim, bem violento, não, né? Vai ter dentro das normalidades. Poderão bater o print do gráfico diário aí. Bora passar agora por 60 minutos. Tá aí, pessoal. Tá aí as marcações dos 60 minutos, tá bom? Então tá, pessoal, vou ficando por aqui.
Se você ainda não é inscrito e está vendo as minhas marcações aí pelas primeiras vezes, né? Então, se inscreva aí no meu canal, se não for inscrito. Dá o like nos meus vídeos aí, pessoal, para me ajudar eu cada vez mais gravar bons conteúdos aqui para vocês. Então, boas operações amanhã. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.